everybody, how are you? Meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos ver a diferença entre come back and go back. No final desse vídeo você vai saber utilizá-los em inglês. Vamos lá? Mas antes, deixe um like aí para o canal, nos dê uma força, ok? Vamos lá? Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença entre come back and go back. Em inglês existem várias maneiras de se falar voltar, retornar. E dependendo da situação, a gente vai usar uma delas. Primeiro, a gente vai dar uma olhadinha no significado do verbo go e do verbo come. O verbo go tem o significado de ir para algum lugar, se distanciar, de ir para algum lugar. Por exemplo, they went to São Paulo last week. Eles foram para São Paulo semana passada. Então, de ir para São Paulo. O come, ele já tem um sentido diferente, ele já tem um sentido de vir. Não, ele significa vir. Por exemplo, would you come here for a minute, please? Could you come here for a minute, please? Você poderia vir aqui por um minuto, por favor? Então, vir na direção de mim, que eu que estou falando. Não? Então, ele tem esse significado, essa direção. Então, eles vão manter esse significado quando eu uso eles como o back. Por exemplo, vamos ver uma situação. Eu moro com uma pessoa e eu pergunto para ela quando que ela vai voltar, quando ela vai retornar para casa. Aí eu vou usar o come. When are you coming back home? Quando você vai voltar, vir para casa. Não? Porque ela vai vir na minha direção. Tá bom? Agora, uma outra situação. Eu pergunto para uma pessoa que eu não moro com ela, que eu não estou na casa dela, não tenho nenhuma relação, não estou na casa, não. E eu pergunto para ela quando é que ela vai retornar para casa, não quando ela vai voltar para casa. When are you going back home? Quando você vai para casa, porque no sentido dela ir em direção à casa dela. Não, quando ela vai em direção à casa dela. Então, o significado do go e do come, ele permanece. Então, a gente vai ter que ter essa noção de direção para mais ou menos, tem que saber o contexto para utilizá-los. Vamos ver alguns outros exemplos? Gente, vamos ver então agora mais um exemplo do come back e do go back, ok? Por exemplo, vamos colocar uma situação. O feriadão passado eu estava em São Paulo e agora eu estou no Rio, mas eu estou querendo retornar a São Paulo, estou querendo voltar a São Paulo. Então eu poderia falar, I would like to go back to São Paulo. Eu gostaria de ir para São Paulo, porque eu não estou mais lá, eu vou em direção a São Paulo, eu gostaria de ir para São Paulo, ok? Agora, eu tenho uma amiga que está me visitando de São Paulo, uma outra situação. Não, eu tenho uma amiga que está me visitando de São Paulo. Aí quando ela está indo embora, eu posso perguntar para ela quando é que ela vai me ver, quando ela vai vir de volta ao Rio. Aí eu posso perguntar, when will you come back here? Quer dizer, quando você vai vir de volta para cá? Não, então vir ao meu encontro. Ok? Então sempre vai ter essa noção de direção no go e no come back. Tá? Eles sempre vão ter essa noção de direção, por isso que é sempre bom a gente ver o contexto. E tem muita gente que fala que o come, ele tem quando a gente usa o come, o interlocutor, aquela pessoa que fala, ele está sempre presente, ele está na conversa. Não? Se você prestar atenção, tem várias situações que isso realmente é verdade, tá? Agora a gente vai ver umas outras maneiras de se falar também voltar em inglês. Vamos lá? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho da palavra back, que é uma preposição que significa voltar. Não, a gente pode usar essa preposição com verbos de movimento para ter essa ideia do retorno, do come back. Olha só um exemplo. He ran back when he saw the dog. Ele voltou correndo quando ele viu o cachorro. Aqui a gente tem essa ideia do retorno.
não? Usando um verbo de movimento e a preposição back. E isso acontece várias vezes. Então, essa é uma maneira que eu acho interessante da gente observar como, não, que o inglês, ele trata o retorno, essa ideia, não, do retornar. E tem várias maneiras de se falar assim. Então é interessante a gente prestar atenção nessa combinação. Há um verbo de movimento e a preposição back vai me dar essa ideia de retorno. Que aí eu vou entender melhor as frases e vou entender também melhor quando o nativo estiver falando comigo. Não? Então, é sempre interessante perceber as nuances da língua que a gente está aprendendo, aqui no caso o inglês. Ou um outro exemplo. I walk back from work every day. Eu volto caminhando do trabalho todos os dias. Aqui poderia ter mais. Eu volto andando do trabalho todos os dias, não? Pode até ter mais de uma tradução, mas a ideia do retorno, ela tá aí. Então é interessante a gente sempre ter essa compreensão. Que em inglês a gente pode falar de retorno usando um verbo de movimento com a preposição back. Um outro exemplo, I'm moving back to New York. Eu estou me mudando de volta para Nova York, não? Eu estou voltando de mudança para Nova York, não? É a ideia também do voltar com um verbo de movimento e a preposição back. E a gente tem o back junto com o verbo to be, que te dá aquela ideia do já volto, não? I'll be back, I'll be right back, não? Que te dá essa ideia do retorno, do já volto. E o nativo, quando ele saiu e volta rapidinho, ele pode chegar para você e falar I'm back. Que em português a gente falaria mais voltei, não? Em inglês isso se fala no presente, I'm back. Ok? Então é sempre interessante a gente perceber essas nuances da língua para a gente entendê-la melhor e a gente se comunicar melhor, não? Espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e nos siga aqui, nos siga no Instagram. Dê uma força ao canal. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top.